Há uns 10 anos atrás, em 2011, eu fiz uma das primeiras expedições com rios e ruas. Eu ainda não sabia o que era aquilo, mas essas duas palavras juntas eu falei, vou ver o que é isso. E fui lá. Estava nascendo essa iniciativa de duas pessoas. E a história deles é levar as pessoas ao longo dos cursos dos rios que foram todos ocultos pela urbanização e revelar que eles existem. Nesse dia, então, a gente foi percorrer o córrego do Sapateiro. A nascente dele fica na calçada e assim que a água brota, ela já começa a fazer um caminho lindo, verde. Alô? E ela já começa a inventar um leito ali na história. Ela vai serpenteando pelas pedrinhas que ela encontra no asfalto e rapidamente ela é engolida pela cidade e desaparece. Então a gente foi lá e levantou a tampa de um bueiro. E lá no fundo escuro, mal cheiroso daquela galeria, a gente viu o rio correndo vivo. E nessa hora, todo mundo foi tomado de angústia e tristeza. E foi nesse momento que eu escutei do Rios e Ruas a frase que mudou a minha percepção sobre a vida, sobre a cidade e sobre mim mesma. E a frase é: rio não morre. Falei, uau! Imediatamente, todo mundo ali começou a sonhar com uma cidade onde os nossos rios e as nossas ruas pudessem coexistir. Eu saí dessa expedição muito atordoada, muito... Eu só pensava o dia inteiro como que a gente ia fazer para libertar os nossos rios. Eu sentia assim, exatamente como se tivessem parentes enterrados vivos. E não dava para viver com isso. E eu ficava pensando como. E a resposta veio logo em seguida, no ano seguinte, pertinho da minha casa, estava começando a nascer a Horta das Corujas, uma das primeiras hortas comunitárias da cidade de São Paulo. A horta ocupou um trecho de uma praça pública e nesse trechinho tinha nascentes do Córrego das Corujas. Então eu falei, uau, é assim que a gente vai começar a libertar os nossos rios. É trabalhando, cuidando das nascentes em comunidade. Então eu virei um ser de lama. E eu vivia enfiada nas nascentes e eu virei também uma aprendiz das águas. Bastava cavar um pedacinho assim, uns centímetros, que a água logo brotava. Nesses lugares onde a água brotava, a gente foi construindo cacimbas, que são pequenos reservatórios que protegem, preservam e reservam essas águas puras. E é com essa água que a horta é regada. Pode atravessar seca de 3 meses, tem água para regar a horta. E a horta é lugar de muitos renascimentos. Essa é Cláudia Visoni, uma das mães da horta, das corujas, se banhando nas águas da nascente. Aí, no ano seguinte... Bom, essa imagem é linda, porque a horta é um sonho vivo, de alimento para todo mundo, puro, sem veneno, de água pura, sem veneno para todo mundo. Um sonho vivo e real. E no ano seguinte, então, eu fui conhecer uma praça perto da minha casa, no bairro da Pompeia. Praça Homero Silva. O maior espaço de natureza do bairro da Pompeia, 12 mil metros. Quando eu cheguei na praça, era lixo, abandono, capim alto, sujeira, violência. Era só isso que eu escutava.
Não entra na praça, cuidado. Mas eu entrei. E conforme eu fui andando, era tempo de seca. E eu fui percebendo que tinha água brotando aqui, água brotando ali, borbulhando no chão. E já logo juntava mosca, cheiro ruim, mosquito, lixo. Mas eram as águas das nascentes do rio Água Preta. Então, assim, como que atendendo a um chamado dessas águas, estavam esperando alguém chegar para cuidar delas. Algumas pessoas foram se juntando, foram chegando, a gente foi se organizando e formou o coletivo Ocupe e Abrace para cuidar das águas e cuidar da nascente. A praça Homero Silva passou a ser chamada Praça da Nascente. A gente regenerou 8 nascentes na praça. E o trabalho de regenerar uma nascente, não sei se alguém aqui já passou por essa experiência, mas é muito parecido com o trabalho de uma parteira. Você ajoelha na terra, aí você sente aquele cheiro da terra molhada, aí você coloca sua mão dentro da terra, aí lá na ponta dos dedos você sente a água pulsando. Aí você pergunta, né, pra água se ela quer nascer. E ela sempre diz que sim. Então você tira a mão e logo ela começa a se inventar em redemoinhos. E o rio quer ver o céu. A gente regenerou então essas 8 nascentes. E foi durante muitos anos, muitos fins de semana, fazendo mutirões, entendendo o desejo da água. Para onde ela queria ir, o que ela queria fazer, onde que ela queria ficar. E foi abrindo caminhos para que ela pudesse inventar a sua história. E a gente foi conduzindo então a água com muita delicadeza, muita atenção. E logo a vida ia brotando no caminho. E a gente convidou ela para ficar com a gente na praça e fez lagos lindos. E a gente introduziu as plantas macrófitas, que são as plantas que purificam a água. Um monte de peixinho, um monte de sapo. Aí veio o libélula, abelha. Veio uma bicharada, pássaros e os bichos que a gente não enxerga, mas que estão lá purificando a água o tempo todo. Muita água, muita água. E era um tempo de seca, crise hídrica, não tem água, não tem água. E a praça viva, vibrante, cheia de água. Então a água trouxe de volta a vida, trouxe as pessoas e trouxe uma sensação de segurança. Perto de muita água tudo é feliz, né? Já diz o nosso poeta. Então todo mundo se sentiu seguro e a praça se tornou um lugar de festa, de festival, de troca de conhecimento. E foi uma coisa linda, porque as crianças puderam ser selvagens de novo, dentro da cidade cinza. E essa alma selvagem das crianças despertou a alma selvagem da água. E o vice-versa também, a alma selvagem da água despertou a alma selvagem das crianças. Porém, nada é tão fácil nem simples. E eles vêm vindo com mais concreto, mais rio tampado. E do lado da praça, então, uma incorporadora comprou um terreno onde eles querem construir um edifício gigante que vai drenar nosso lençol freático, como todos os prédios estão fazendo na cidade. E é possível até que as nascentes da praça desapareçam. Então a gente fez uma grande união, chamou todo mundo, foi no Ministério Público, está todo mundo junto impedindo a construção desse prédio. E onde eles veem mais concreto, mais cinza, mais grana, a gente vê a vida boa na beira do rio. Mais floresta, mais lago. E o sorriso dessas crianças, a alegria dessas crianças dá força para a gente continuar. Banhando na água preta. Depois de um tempinho, eu fui conhecer essa nascente. Essa nascente é a nascente do Iqueririm, que foi a primeira nascente que o Rios e Ruas encontrou na sua primeira caminhada por aí. E
logo nasceu o sonho de transformar esse lugar num lugar vivo, de cuidar dessas águas. E ele se realizou através de muitos mutirões, muitas pessoas foram chegando. Até hoje esses mutirões acontecem, são muito vibrantes e vivos. E como que é a sensação quando você está num desses mutirões? Parece que você tem assim, parece que você é Shiva, sabe? Que tem 6 braços assim. Você precisa de uma enxada, uau, aparece uma enxada. Você precisa de uma pedra, aparece uma pedra. Você vai plantar uma árvore, alguém já fez o berço. E daí tudo acontece. No fim do dia, um lugar que era degradado e triste e a água estagnada, a água já está fluindo feliz e ela reflete o céu e reflete a gente. E onde era um lugar que era um buraco com solo contaminado, fedido, com essa inteligência coletiva criativa e com a força da natureza de sempre estar conspirando para purificar e revitalizar a água, rapidamente o lago ficou um lugar lindo de água cristalina. E o sonho de libertar esse rio impresso na rua. E ele vai ser libertado em todos os trechos possíveis, porque tudo é possível. Esse era o jardim da minha casa, degradado, seco, esturricado. Quando cheguei lá, cheio de cano de drenagem, uma grama seca. Então, arranquei os canos, enchi o solo de vida, virou uma esponja para absorver a água da chuva. E rapidamente o jardim ficou assim. Isso é possível em qualquer lugar, em todas as escalas, desde o seu quintal, a sua rua, o seu pracinha, a sua cidade, o seu país, o mundo. E qualquer lugar que a gente for regenerar, sempre a primeira coisa a fazer é reaprender a conversar com a água. Lembrar como que era, porque as crianças sabem. Resgatar esse dom natural que a gente tem. Conversar com a água. E perceber que quando a gente vai num rio selvagem, assim, numa floresta, a gente vê que os bichos, as plantas, o solo, o ar, eles formam esse grande organismo vivo, inteligente. E a água circula por ele como sangue vivo. E circula em nós, a gente faz parte dessa grande dança da água no planeta. E ela está circulando o tempo todo, em todos os lugares, sempre. Então, vamos nessa.